pessoal, aqui é o professor Rodrigo Ozuna, aluno do curso de pós-graduação em Educação Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre os jogos de linguagem de Wittgenstein. Este vídeo tem como proposta a apresentação de um trabalho final para a disciplina de tendências. There isn't just one picture of the world, there are lots of different language games, different forms of life, different ways of doing things with words. They don't all hang together. What do you mean? All I mean is the limits of my language are the limits of my world. We keep running up against the walls of our cage. Menino austríaco, herdeiro de uma das maiores fortunas de seu país, estudou engenharia em Berlim e em Manchester. Logo depois se apaixonou profundamente pela lógica matemática, mas devido a um período conturbado após a Primeira Guerra Mundial, acabou se dedicando integralmente à filosofia. Considerado um dos maiores filósofos do século passado, nosso papo de hoje é sobre Ludwig Wittgenstein. I can't see it, Professor. It somehow just seems natural to me to say, I know I'm in pain. Oh, natural. Tell me, why does it seem more natural for people to believe that the sun goes around the earth rather than the other way around? Well, obviously, because it looks that way. I see. And how would it look if the earth went around the sun? Well, I suppose... Yes, I see what you mean. A vida filosófica de Wittgenstein se divide em duas grandes fases. A primeira refere-se à análise lógica, influenciada por Russell, descrita no Tratatus Lógico-Filosófico. Wittgenstein vai dizer nessa fase que a totalidade dos pensamentos verdadeiro é uma figura do mundo. Isto significaria que a linguagem, quando verdadeira, seria uma espécie de retrato do mundo. Mas o que vamos conversar hoje é sobre a segunda fase, que se distanciou completamente da primeira. Nessa fase, Wittgenstein acreditava que os códigos ou palavras não teriam um único conceito ou um ponto de referência, mas sim uma diversidade de sentidos que seriam estabelecidos a partir da dinâmica linguística. Wittgenstein vai definir então os jogos de linguagem. A partir de 1930, Wittgenstein começou a comparar axiomas a um jogo de xadrez. Posteriormente, estendeu esta analogia à linguagem como um todo, partindo do pressuposto que a linguagem, tal como o jogo, é construída de regras. O ponto de partida para essa analogia está definido em três partes. Em primeiro lugar, a linguagem possui regras de constituição, que nós conhecemos como regras gramaticais. Essas regras são diferentes das regras estratégicas, ou seja, tal como no jogo de xadrez, essas regras não nos diz qual jogada devemos fazer, ou melhor, em qual termo ou palavra precisamos proferir para ter sucesso na linguagem. E sim, ela vai nos dizer o que é correto ou não, o que faz sentido ou não. E é estas regras que definem os jogos de linguagem. Segundo, que o significado da palavra não está no objeto que a sucede, mas é determinado pelas regras que norteiam o seu funcionamento. Ou seja, aprendemos o significado das palavras usando-as, assim como no jogo de xadrez não aprendemos a jogar simplesmente pela composição de uma peça a um objeto, mas observando os movimentos possíveis de cada peça, isto é, jogando, ou no caso das palavras, usando. Terceiro, que a proposição seria um lance neste jogo de linguagem, e não teria sentido se essa proposição estivesse fora desse determinado jogo. Isso quer dizer que o significado das palavras não depende daquilo a que elas se referem, mas do como elas estão sendo utilizadas. Assim, não basta saber o conceito denotativo das palavras, pois a forma como ela será enunciada é que direcionará o seu sentido. Com isto, temos palavras que possuem muitos significados e que, dependendo do jogo de linguagem que ela é empregada, ela vai
atender a significados diferentes. Quer ver um exemplo? Observe as frases a seguir. Qual a sua graça? Festa na casa da graça? Oi, hoje você está uma graça. Posso saber qual é a graça? Percebam que a mesma palavra é utilizada em jogos de linguagem diferente, e de acordo com cada jogo de linguagem que ela está situada, ela vai ter o seu significado diferente. E é primordial que o emissor e que o receptor das mensagens estejam atuando no mesmo jogo de linguagem, para que eles consigam se entenderem nesta conversa. Enfim, são vários os exemplos. Os jogos de linguagem são inerentes à vida humana e estão presentes nos diferentes contextos linguísticos da sociedade. Em diversos meios sociais, regras são estipuladas com o sentido de codificação dos signos utilizados, como forma de proteção e até de identificação dos jogadores. Esse é o caso da linguagem desprestigiada dos presídios, favelas, comunidades envolvidas diretamente com o tráfico de drogas e com a violência. Veja um exemplo. Sua filha está aí? Sou de navegante. Está privada? Não, Eu estou privada. e aí, o que vai? Aqui só na roça, né? Quanto tempo aí? Até 8 meses eu vou sair, falta 4 meses para mim sair. Tu não vai ficar, pô? Não, é difícil entrar. Só é que eu não tenho nada para fazer. Tem nada que fazer, eu tenho que curtir um pouco, né? Para animar. Podemos ver nesse exemplo o uso de algumas palavras comuns a nós, mas que empregadas no jogo de linguagens próprios deles, geram novos significados. Isso porque os jogos de linguagem deles têm regras próprias, e é isto que os define e os identifica como pertencentes a um certo grupo. Quando ele pergunta para ela se ela está privada, este termo é utilizado por eles para definir uma pessoa que está presa em regime fechado. Então, na verdade, ele está perguntando para ela se ela cumpre pena em regime fechado em algum presídio. Em seguida, ela pergunta como ele vai, e ele diz, aqui só na rocha, né? Fazendo referência aos altos muros que cercam o presídio. É este jogo de linguagem que identifica este grupo de pessoas, e segundo Wittgenstein, ele é formado por regras. Logo, para se comunicar com eles nesse mesmo jogo de linguagem, é necessário conhecer essas regras, ou então ficará muito claro que você não pertence a este grupo, o que, dependendo do caso, pode ser até perigoso. Veja como exemplo este trecho do vídeo denominado A Paisana, retirado da internet no canal do YouTube chamado Parafernália, e aprenda o que não fazer quando se quer passar despercebido em um grupo como este. Yo! Fala aí! Eu uso drogas. Ok. Eu gostaria de comprar drogas. Eu ouvi dizer que você vende drogas. Você é policial, não é não? Eu? Claro que não, mano. Odeio tira. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso fora de um filme dublado. Papo reto, meu irmão. Sou do movimento. Que movimento? Do movimento, pô. Do movimento. Drogado. Mano. Bom, mano, eu não sou. Boa noite. Não corta meu barato não, cara. Tô aqui querendo dar um tapa na pantera. Se liga no mistério do bagulho louco, maluco. Puta merda, quem ensinou gíria pra você? As drogas me ensinaram. Eu sou drogado, mano. Drogadaço. Eu cheiro crack e tudo mais. Você cheira crack? Cocaína. Crack eu tomo. Fumo. LSD eu tomo. Você injeta heroína também? Pô, que nem maluco, doido. Posso ver seu braço? É, mas eu prefiro cheirar. Heroína se cheira também, sabia? Você parece bem saudável pra alguém que usa heroína, cocaína, LSD, crack. Bem, sabe como é que eu como bastante legume? Viram? Este vídeo é apenas uma sátira, mas fica evidente que o policial não faz ideia das regras do jogo de linguagem do traficante. Foi isto que Wittgenstein propôs, pois, assim como ele diz no primeiro trecho de seu filme, apresentado no início do vídeo, os limites da nossa linguagem são o nosso mundo, e se quisermos expandir tal linguagem, será necessário expandir esse mundo. Então, era isso, pessoal. Aqui me despeço, mas para não ficar só nas minhas palavras, a despedida hoje vai ao tom desse grande ícone da comédia contemporânea. Então... Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafedas. E saia logo daqui.